Olá, meus amigos. Meu nome é Éder Barbosa, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança. Estou aqui para apresentar as nossas ideias enquanto empresa sobre o laudo técnico de inspeção predial. Tá? Eu chamo esse de módulo 2. O módulo 1 nós falamos sobre a primeira instância do plano de prevenção de combate a incêndio. Agora vamos falar sobre o laudo técnico de inspeção predial. Então, nós estamos referindo a Porto Alegre, laudo técnico de inspeção predial, decreto municipal 18.574, 24 de fevereiro de 2014, que regulamenta o artigo 10 da Lei Complementar 284 de 92, que é o Código de Edificação, Código de Obras de Porto Alegre. Tá? Especificamente, o que se refere ao artigo 10 e aonde o laudo técnico de inspeção predial se enquadra? No item 4 e 5 do artigo 10. O item 4, ele fala sobre manutenção corretiva. E o item 5, manutenção preventiva. Então, eu tenho que fazer os consertos na edificação, eu tenho que fazer, prever algum dano à edificação, dano às áreas públicas e dano ao meio ambiente. Sempre se referindo àquela área onde está inscrito a minha edificação, inserida a minha edificação. Tá? Então, essa é a base legal que institui o laudo técnico de inspeção predial. Então vamos falar especificamente sobre o decreto no parágrafo único do artigo 1º. O que esse artigo 1º fala, o parágrafo único fala? Ele dá o escopo. Para que serve? Qual é o objetivo do laudo técnico de inspeção predial? Então, a inspeção predial da edificação compreende a vistoria e análise das edificações por profissional devidamente habilitado. Então, entenda-se, um engenheiro com registro no CREA, um arquiteto com registro no Conselho de Arquitetura. Tá? Classificando o grau de risco em relação à segurança dos itens construtivos. O laudo técnico de inspeção predial, o profissional que vai lá, ele vai para verificar se existe algum risco à segurança dos moradores, daqueles que porventura possam interferir na área da construção, possam acessar a área da construção, ou de repente, se tiver uma marquise na rua, para ele estar marquise, vai cair a marquise e vai machucar alguém. Então, quanto a dano, risco, análise de risco, tá? O profissional não vai lá para dizer que a pintura está ruim, está soltando a pintura. Lógico que a pintura é preventivo se ela estiver muito ruim, porque ela vai desgastar o reboco. E sim, se o reboco estiver desgastado, ele pode começar a soltar e colocar em risco as pessoas. Okay? Então é sempre análise de risco. Okay? Então, eu quero chamar a atenção que análise de risco em relação à estrutura, se é um prédio estruturado em concreto, em aço, estrutura metálica, coisa parecida. Se ele é em alvenaria, estruturado em alvenaria. Quanto aos revestimentos, se eles estão em condições, se não estão se degradando, estão se soltando. A cobertura do prédio, se ela não apresenta risco de se soltar, né? Bate um vento, leva uma telha e machuca alguém, ou ela cai e machuca algum dos moradores. As instalações. Aqui, quanto às instalações, é interessante, porque instalações, o que entendemos por instalações? Se o prédio tem elevador, se o prédio tem um sistema de bombeamento de água pressurizada, se o prédio tem a instalação de distribuição de água pressurizada para as mangueiras de incêndio, isso é importante, que aí eu vou falar agora sobre os cuidados em relação ao PPCI no laudo técnico de inspeção predial. E demais elementos que compõem. Então, esses demais elementos que a compõem, eu chamo a atenção do plano de prevenção e combate a incêndio, porque faz parte da segurança do prédio. Quando um profissional vai executar um laudo técnico de inspeção predial, ele precisa ter em mente que ele está prezando a segurança dos moradores. E a segurança tem que ter um plano de prevenção e combate a incêndio. No plano de prevenção e combate a incêndio, conforme a gente já falou no módulo 1, eu vou falar também sobre as instalações elétricas, porque tem que ter um laudo elétrico. Então, só vou chamar a atenção aqui do seguinte, eu tenho alvará de plano de prevenção de combate a incêndio,
eu tenho certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, eu tenho plano simplificado do projeto de combate a incêndio. Esses são os documentos em que quem for elaborar o laudo técnico de inspeção predial tem que verificar se existem ou não em relação àquela construção. Tá? Se eles existem ou não. Ok? O que normalmente se sugere? Né? Sugere e não se exige. Que seja solicitado o laudo da limpeza das caixas d'água. Porque a caixa d'água, se ela não tiver legalmente, existe uma normalização que dá os prazos para limpeza de caixa d'água, mas o profissional que vai fazer, naquele instante que ele faz, ele tem que solicitar. Ele deve solicitar. E também no que se refere à questão das marquises e das sacadas, tá? Que pode colocar em risco as pessoas que transitam naquela região, inclusive os próprios moradores. Tá? Digamos que foi verificado tudo isso e tem dois caminhos. Tá? Primeiro caminho, o profissional que fez a verificação das instalações, ele diz não tem correções, o prédio está ok. Não tem correções, o prédio está ok, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar, ele tem que preencher os formulários disponíveis na prefeitura Edificapoa. Isso aqui é pela internet. Tá? Então ele vai entrar no site do Edificapoa e vai preencher os formulários. Basicamente, são 4 os formulários. 3 saem do Edificapoa e 1 vai sair lá do CREA ou da CAL. Não existe correção, ele vai fazer o formulário inicial e conclusivo em 3 vias original. O que significa original? Vai ter que assinar as 3 vias do próprio punho. Tá? Formulário de expediente único, uma via original, assinado do próprio punho. Emitir taxa de serviços gerais. Então, isso aqui é a cobrança que a prefeitura faz para fazer a protocolização ou para fazer a verificação se está sendo cumprida a lei. Então, vai pagar uma taxa para a prefeitura. E, em quarto lugar, a anotação de responsabilidade técnica, a RT, uma via cópia. Por que são cópias? Lógico. Vai pagar, vai ficar com o original para botar no teu caixa, ou caixa do próprio condomínio, seu condomínio te paga, e entrega a cópia para a prefeitura. Tá? Eu vou deixar aqui para depois, porque eu vou falar assim, ó, então, não existem correções, está aqui. Vai aguardar, vai protocolar e vai aguardar que a prefeitura dê o ok. Tá? Digamos que o profissional verifique no local que existe a necessidade de correções. Existe algum risco, existem necessidades a serem verificadas. Então, se existe a necessidade de correção, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma inicial com recomendações. Aqui eu tinha uma inicial conclusiva, aqui uma inicial com recomendações, onde ele vai fazer, nesse documento, colocar tudo aquilo que está em desacordo com a segurança dos moradores, das pessoas que circulam perto do prédio. Tá? Então, ele vai ter o formulário de expediente único, ele vai repetir aqui, ele vai ter que fazer, ele vai ter que emitir uma taxa de serviços gerais, uma via, ele vai fazer de novo, e vai ter que emitir a RT. Então, eu botei aqui repete. Tá? Ele vai repetir o processo. Então, inicial com recomendações. Feitas as recomendações e feito o conserto, é necessário, feitos os consertos, corrigido, que ele faça agora, o profissional que está executando o tipo, ele faça o formulário conclusivo, dizendo que tudo aquilo que ele colocou aqui como recomendação está ok. Não precisa agora do formulário de expediente único, mas ele vai novamente pagar a taxa e vai novamente emitir uma RT de laudo conclusivo. Ok? Visualizando esse processo, terminado o processo, protocolado, terminado o processo, então a validade é de 5 anos para os prédios do anexo 1 da Lei Complementar 284. Então, na Lei Complementar 284, tem lá o anexo 1 que dá a nominata de todos os prédios que devem ser vistoriados, tá? Que seguir a lei. Exceto o disposto no artigo 5º do Decreto 18.574. Opa, tem exceção? Tem. São as residências unifamiliares com recuo de jardim maior do que 4 metros. Residências unifamiliares. Né? E residências multifamiliares com até 2 pavimentos, com recuo de jardim de 4 metros
e que não tenham nas divisas qualquer tipo de muro de contenção de arrimo, maiores do que 2 metros de altura. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia do laudo técnico de inspeção predial, com todos os seus dispositivos. Lógico, a pessoa vai dizer, mas é tão simples assim? Sim. O contexto é simples, mas aqui as necessidades de correções realmente elas têm que ser verificadas. E outra, o profissional que visita o prédio, o profissional que faz o laudo técnico de inspeção predial, e aí eu vou falar de mim, não vou colocar isso como uma regra, necessariamente ele precisa verificar todas as unidades, as áreas de uso comum e as áreas de uso privativo. Isso é minha visão. Por quê? Porque se o prédio tem qualquer tipo de colapso, se o prédio tem qualquer tipo de problema, às vezes só olhando por fora, e olha a dificuldade que se tem olhando por fora, tu tem um prédio encostado no outro, uma divisa, como é que tu vai saber se as paredes laterais apresentam algum problema? E aqui dentro tem moradias, ou tem escritórios, ou coisa assim. Então é necessário a verificação interna dos apartamentos com a intenção de ver se existe algum dano que não seja visto pelo lado de fora. Estrutural, a estrutura ou a alvenaria. Ok? Espero tê-los ajudado, espero realmente poder sempre estar colaborando para o trabalho dos profissionais, síndicos, engenheiros e arquitetos. Muito obrigado.